Bom, então, boa tarde, todo mundo, né? Eu gostaria de dar as boas-vindas, né, para os nossos ouvintes, para mais esse evento que a gente está vinculando agora, para celebrar o Dia Internacional, International Day do Cefet. Eu gostaria de agradecer muito aos nossos convidados que aceitarem participar dessa mesa redonda, que são a Jussara, o Arthur e o Daniel, ex-alunos do nosso Cefet, e também o Pedro, que é servidor, colega nosso, atualmente está na diretoria de extensão e desenvolvimento comunitário do Cefet. Bom, eu sou Cristina Carvalho e eu estou secretária de Relações Internacionais nesse momento, desde 2008. Eu gostaria de lembrar a todos que estão nos ouvindo que essa mesa redonda, ela é gravada e nós estaremos disponíveis no chat para poder interagir com vocês e responder perguntas durante a transmissão. Gostaria também de agradecer muito a todos que se empenharam para possibilitar esse acontecimento, né, do International Day, especialmente o pessoal do SECOM, né, da SECOM, da Secretaria de Comunicação do Cefet, que está aqui representada pelo Júlio nos bastidores dessa gravação. Eu ressalto, né, inicio a minha fala, falando que a motivação para a realização desse evento é elucidar a importância da internacionalização para a educação global e de excelência, de uma maneira geral, e especialmente a nossa no Cefet-MG. Eu espero que a experiência, né, que serão desses 3 ex-alunos, que serão agora compartilhadas com vocês, possam acender uma luzinha de interesse e de motivação, né, para todos os alunos, para todos os servidores da nossa instituição, e para os alunos, os discentes de todos os níveis de ensino, tanto do técnico, da graduação, quanto da pós. Esse nosso encontro, nesse momento, é para falar de estágios internacionais, experiências, desafios e possibilidades, né? Então, vamos aproveitar para conhecer um pouquinho da história dos nossos queridos ex-alunos. Então, um dos nossos convidados, que no caso é convidada, né, é a Jussara Teles da Silva. A Jussara é nossa ex-aluna, eu tenho uma forma muito gostosa de falar com a Jussara, porque particularmente ela foi orientada por mim no TCC, do curso de Engenharia de Produção Civil. Ela foi técnica de edificações, que também formada pelo Cefet, e foi a época que a gente se conheceu. E a Jussara também foi servidora concursada no Cefet e trabalhou na assessoria de projetos. À época, eu também trabalhava lá. Depois, Jussara alçou novos voos, concluindo um MBA pela Fundação Getúlio Vargas e pela Universidade de Lausanne. Ela trabalhou diversos anos em operações de exploração de petróleo e gás e projetos de construção civil em ambientes multiculturais, da América do Sul, da Europa, da Ásia e Oceania. Com essa fala, essa apresentação, eu passo a palavra para a Jussara, que vai contar um pouquinho da trajetória dela para nós. Jussara. Obrigada, Cristina. É um prazer falar com vocês aqui e deixar alguma mensagem para os alunos do Cefet. Eu adoro falar do Cefet porque eu sempre falo que o Cefet mudou a minha vida e mudou a vida da minha família também, né? Eu entrei com 15 anos, sem ideia de todas as possibilidades que o mundo tinha, e saí com quase 23, já viajando para a Coreia do Sul para trabalhar como engenheira. E tudo aconteceu olhando para todos os projetos que o Cefet tinha disponível para mim, né? Como técnica em edificações, eu já tive a possibilidade de fazer contato com pesquisa, bolsa de iniciação científica, e aí
passei na engenharia de produção civil e no mesmo ano eu passei no concurso como técnica em edificações e foi muito importante para mim já ter aquela experiência com projetos, com construção civil durante todo o meu período de engenharia. E isso possibilitou também de trabalhar no Progest, que é um programa de iniciação científica que já existia, e aí eu consegui trabalhar em várias cidades, projeto social, e eu sempre falo assim, que quando você ama uma coisa e faz com muito carinho, que foi o caso que a gente fez com o Progest, várias outras possibilidades aparecem. Aí, no caso, como servidora, eu pude fazer a parceria como coordenadora da parceria com a Operação Brasil, que é uma ONG francesa, que trazia alunos do Lycée Martanador para reformar creches carentes em Belo Horizonte. E aí eu era aluna da engenharia, mas coordenei como servidora também, pelo projeto de extensão com o Progest. E aí, alunos da engenharia civil, do Técnico de Edificações, participaram desse projeto, que foi um sucesso. E aí, apareceu minha primeira possibilidade internacional. Eu coordenei o projeto Operação França. Esses alunos que eram do Edificações e da Engenharia Civil, a gente foi para a Tours, na França, por um mês, para estudar lá no Lycée e ter essa vivência internacional. Foi a primeira vez que eu saí do país e já com essa responsabilidade que era ser responsável por 15 estudantes, né? Eu também sendo estudante. Isso foi o meu último ano da engenharia. E na época, com certeza hoje tem várias outras possibilidades de programas, Ciências Sem Fronteiras, vários outros programas maiores apareceram depois, mas na época eu consegui uma bolsa para estudar, aí eu tranquei o último ano da faculdade e ganhei uma bolsa para estudar na Universidade de Sheffield. Então, foi no mesmo ano que eu fui para a França, depois eu voltei, fui estudar, e logo depois, uma outra parceria do Cefet com o IAEST, que recebia estudantes internacionais também. Eu lembro que, como servidora, eu consegui também trabalhar um pouco isso, e aí o Cefet fez essa parceria com o IAEST, e eu fui para a Croácia trabalhar também lá, nesse período que eu tranquei a faculdade. Quando eu voltei, já estava ali no final para entregar TCC, alguns meses finais da faculdade, e eu estava com 3 possibilidades que nem nos melhores sonhos eu podia imaginar, que seria eu conseguir passar no processo para um Erasmus, Masters no Erasmus, que era para estudar em cada semestre num país diferente, e tinha tentado dois concursos de trainee, processos de trainee, que eu recebi por e-mail pelo programa de estágio do Cefet, eu lembro que eu apliquei, e um era para trabalhar na Guiné Equatorial, na construção civil, e o outro para trabalhar com óleo e gás, com perfuração, na Coreia do Sul, e eu passei nos 2 também. E na época, assim, eu estou bastante tempo na construção civil, mas eu acabei indo pelo nome da empresa e pela oportunidade de ir para a Coreia do Sul, aí eu pedi exoneração do Cefet, né, e fui. Então, assim, eu formei 15 dias depois, eu já estava indo para a Coreia do Sul para ficar 1 ano. E era, assim, todos esses desafios, que eu lembro que não foi fácil meu período da faculdade. Eu tentei agarrar tudo que tinha ao redor. Programas de iniciação científica, grupos de pesquisa, eu fazia paralelamente, participava de uns 3, fazendo artigo ao mesmo tempo. Era servidora, fazia o projeto, coordenava a Operação Brasil, coordenava a Operação França ao mesmo tempo. E isso tudo acaba que te dá várias qualidades e capacidades que um projeto desse, indo para uma área que eu nunca tinha ouvido falar antes, que era óleo e gás. A única de engenharia civil que passou era um processo com mais de 2.000 engenheiros, só 12 foram selecionados e 2 mulheres. Então, foi bem desafiador ficar 1 ano lá na Coreia, um mundo muito novo, muito diferente, muito longe do Brasil, a escala muito difícil, que era 3 meses lá e depois 3 semanas de folga. E depois disso, os navios ficaram prontos, porque era um estaleiro, que estava construindo 2 navios de perfuração para trabalhar com a Petrobras no Brasil, e os navios ficaram prontos e começaram as operações. E aí, o mundo novo, meio que abandonando a construção civil, né? E aí, foi aprender a mergulhar nas operações de perfuração pré-sal.
E aí, um desafio, assim, enorme de ser uma das poucas mulheres em todas as posições que eu fui mudando. E de 2015 a 2017, eu fui a primeira mulher no Brasil a ser Cyber Assistant Driller, que é assistente de perfuração, cyber. E era trabalhar embarcada com 140 homens, ficando lá 14 dias no mar, voltando 14 dias em terra, aquela escala, passar Natal, Ano Novo, desafios imensuráveis de ser pioneira, né? Porque você leva uma responsabilidade enorme de estar como a primeira mulher, e se você não conseguir fazer, você vai fechar várias portas para outras mulheres que queiram fazer depois. Então, eu senti essa responsabilidade enorme. Foram 6 anos trabalhando embarcada no Brasil. Em 2018, por questões pessoais, eu me mudei para a França. E depois de algum tempo na França, eu fui chamada para trabalhar no Catar com perfuração, mais para perfuração de busca por gás, né? Que o Catar ele é número 1 em exploração de gás natural. E fiquei 1 ano lá. Claro que nesse processo, nesses anos na Odebrecht, eu fiz o MBA, que tinha um módulo na Suíça em 2014, e isso tudo pesou, no fim das contas, para ser chamada para trabalhar no Catar. E eu lembro que a grande diferença, no caso, imagina, a primeira pergunta no processo para ir para o Catar é se eu sabia o que era ir trabalhar num país muçulmano. Por mais que eles falam que é Ásia, o Oriente Médio não é Ásia, na verdade, né? É um mundo completamente diferente. Eu lembro que eu tive que ter autorização da Qatargas, que é uma instituição como governo lá, para colocar uma mulher no cargo, na posição. E foi realmente desafio, eu falo assim, que ir para fora do Brasil sendo brasileiro ainda é mais difícil sendo mulher. Tem várias barreiras que você tem quando você fala que é brasileira, que homem realmente não passa, que a gente passa. Você tem que mostrar que você é muito mais do que o samba e todas as coisas que eles imaginam da mulher brasileira. E para mim foi uma luta esse ano lá, um país muito fechado para a mulher. Em várias reuniões eu era a única mulher, e foi bem difícil, mas foi muito legal de poder mostrar o que a brasileira podia fazer ali. Eu fiquei 1 ano no Catar, e agora me mudei para Polinésia Francesa, estou morando no Tahiti, trabalhando remotamente com uma empresa de consultoria no Catar. Assim, hoje o trabalho remoto virou uma realidade, né? E eu estou super feliz. Nos últimos 4 anos, eu morei em 4 continentes diferentes, e eu sei que tudo que foi proporcionado de novidade, de possibilidade, de desafios, começou com aquela sementinha de eu ter conseguido passar no processo seletivo do técnico no Cefet, porque eu não tinha ideia nenhuma de onde eu poderia ir, e o Cefet me possibilitou tantas ferramentas. Então, quando você tem uma vontade enorme e com possibilidade, que é uma escola, uma instituição como o Cefet proporciona, dá para ir muito além. Dá para ir muito além, e eu estou muito feliz por estar falando com vocês hoje da minha experiência. Obrigada. Ai, Jussara, e todo mundo, né? Eu conheço bastante dessa história da Jussara, mas toda vez que eu escuto mais um pedacinho, eu descubro um pedacinho, e eu ainda me emociono. Acho muito legal, é uma história de sucesso, isso mesmo. E ela está só no começo, né? Ainda tem muita coisa pela frente. Eu gostaria agora de chamar o nosso próximo convidado, que é o Arthur de Oliveira Pinto. O Arthur é formado em Engenharia Mecânica, também pelo Cefet, e pós-graduado em Gestão de Projetos pelo IETEC. Ele trabalha 10 anos nos segmentos de siderurgia e mineração, nos quais trilhou carreira nas multinacionais. Paul Wurth, eu acho que fala assim, Takraft, e atualmente atua como gerente de engenharia de projetos na área de plantas industriais pela ThyssenKrupp Industrial Solutions, no mercado nacional e internacional. Então, Arthur, passo a palavra para você, que até onde eu sei, está arrumando as malas para se mudar
para a Alemanha, né? Para trabalhar na ThyssenKrupp alemã. Não é isso mesmo? É isso mesmo, Cristina. Bem, boa tarde, pessoal. Como a Cristina apresentou, eu sou formado em Engenharia Mecânica no Cefet, e a minha carreira internacional ela começou no dia inaugural, no dia que eu comecei, né, lá no auditório do Campus 1, na aula inaugural do Cefet. O Cefet apresentou algumas oportunidades, e dentre algumas, as que eu pesquei, né, e agarrei ali com todo o ímpeto, foi a questão do programa internacional, que o Cefet tinha algumas parcerias com algumas universidades na Alemanha, e para você ir, obviamente, você tinha que estar preparado. Então, desde o D0, quando eu fiquei sabendo dessa oportunidade, eu comecei a estudar o alemão, porque eu, como engenheiro mecânico, e o berço da engenharia mecânica em várias áreas é a Alemanha, né? Então, eu comecei a estudar o alemão, eu passei, né, nessa prova, nesse concurso, que tem 3 etapas, basicamente análise de histórico escolar, uma prova escrita em alemão, depois uma entrevista, e eu fui selecionado para escolher dentre três locais. Eu acabei optando por ir em Wolfsburg, né, que é a sede da Volkswagen. O motivo de eu ter ido para Wolfsburg foi por causa de uma outra oportunidade que eu tive no Cefet, que foi o projeto do Baja, né? Como alguns alunos aí já ouviram falar, e ex-engenheiros, né? Eu fui um bajeiro, então, que é um programa também que o Cefet participa, né? Que é uma iniciativa da SAE, né? Society of Automobile Engineering, e que eu participei durante 3 anos, construindo aquele veículo automotor tipo um Jeep, né, que participa por várias etapas, várias provas, né, enduro, avaliação de projeto e tudo mais. Então, eu estava indo muito na linha automotiva. Quando cheguei na Alemanha, as coisas mudaram um pouco. Eu fiz, claro, 6 meses de estágio na área de engenharia automotiva, na Ostfalia, uma universidade lá na Alemanha. Eu fiz um estágio numa empresa que chama IAFAL, né, que desenvolve tecnologias, né, faz a homologação dos motores de combustão para o grupo Volkswagen, não só para a Volkswagen, mas para a Audi, para a Skoda, para a Seat e para outras empresas do grupo Volkswagen. E eu estava muito guinado para ir na área de automotiva. Só que, ainda na Alemanha mesmo, eu estava para formar, se eu voltando para o Brasil, eu teria mais 1 ano e meio para minha formatura, eu me apliquei para algumas vagas, e o alemão e a minha experiência internacional foi um diferencial. Foi uma vaga na empresa Polvurt, e logo quando eu voltei para o Brasil, eu já comecei imediatamente estagiando nessa empresa, que é uma empresa que desenvolve tecnologia e equipamentos para a área siderúrgica. É o principal fornecedor de altos fornos no mundo, é a Polvurt. É uma empresa luxemburguesa, na verdade, mas que tem sede na Alemanha. E ali eu comecei minha carreira. A minha experiência na Alemanha ela foi bem interessante, porque ela realmente mudou completamente a minha vida, porque primeiro que abriu muitas portas, né, uma experiência internacional, né, o idioma alemão, e trabalhar em empresas tipo Volkswagen, depois na Polvurt, isso aí te enriquece bastante o currículo. Mas o que mudou muito a minha vida, e eu gostaria de falar um pouquinho, compartilhar um pouquinho dessa trajetória, é porque eu conheci minha esposa, que na verdade é sul-africana, lá na Alemanha. E eu voltei da Alemanha não só com uma bagagem, né, mas também com um filho. Então, a minha esposa, então, na época, namorada, ela veio para o Brasil, e aí nós começamos a vida aqui no Brasil. Para eu formar e ter condição de sustentar, eu antecipei minha formatura, então eu fiz os últimos 1 ano e meio em 1 ano. Então, foram 14 matérias no semestre, acho que 13, com estágio supervisionado, recém-nascido e trabalhando, mas no final das contas, todo o esforço valeu. Eu fui imediatamente efetivado, né, como engenheiro na Polvurt, e de lá comecei minha carreira como engenheiro, né. Dentro da Polvurt, eu fiz inúmeros projetos na área siderúrgica,
algumas idas na China, na Europa, na África do Sul, e tive um convite, então, para ir para ação. Tem uma empresa chamada Tenova Tacraf, né? Tacraf é o braço alemão, Tenova o braço italiano, e aí eu fui para Tacraf, Tenova Tacraf, onde eu trabalhei 3 anos e meio na área de mineração. De lá, eu fui desenvolver um projeto na China, que eu mudei para a China no ano de 2015, onde eu fui construir uma máquina, né, um descarregador contínuo de navios. Foi um projeto bastante interessante, tecnicamente e pessoalmente. Morei na cidade de Tianjin, no ano de 2015, e é uma maquininha de 2.100 toneladas que a gente colocou no navio e trouxemos lá da China para o Brasil, lá para o Porto do Pecém. E aí, no ano seguinte, eu fui lá para o Ceará, no Porto do Pecém, instalar essa máquina lá no Porto, que é a máquina que então faz a alimentação do minério de ferro para a siderúrgica Pecém, né, a CSP, Companhia Siderúrgica do Pecém. Então, foi uma experiência fantástica, também, né, internacional, porque além de bastante de lá na China, construir uma máquina, depois montá-la e ela hoje está em operação lá. E depois desse projeto, e então eu ThyssenKrupp atuando numa empresa que, na verdade, tem as duas vertentes, tanto a parte de mineração quanto a parte de projetos na área siderúrgica. E o projeto atual que eu estou trabalhando, né, que é um projeto grande lá na ArcelorMittal Tubarão, é em parceria com a Alemanha, e tem sido um projeto bastante exitoso, onde a Alemanha, então, me convidou. Então, agora eu estou me desligando da ThyssenKrupp Brasil e mudando para a ThyssenKrupp na Alemanha, em Dortmund, começando agora, né, uma nova fase da minha vida, da minha carreira. Então, se eu puder, né, compartilhar um pouquinho e recomendar alguma coisa para os alunos e para a comunidade do Cefet, fique atento às oportunidades, que elas estão aí, elas existem, mas ela não cai de graça. Eu tenho certeza que a Jussara também chegou onde chegou com muita dedicação, muito estudo, né? E se você realmente esperar cair aquilo ali de bandeja, não vai acontecer. Você tem que aproveitar as oportunidades, correr atrás, porque se você realmente, né, tem determinação, tem um objetivo, a instituição ela vai te dar essa oportunidade, vai te prover isso. Basta você agarrar, né? É isso aí. Arthur, é muito bacana a sua história também, né? Mais uma história de sucesso, rica, tem um lado pessoal que você contou aí para nós, compartilhou com a gente também, que por mais desafiador que seja, isso vai só agregando, né? E eu acho muito bacana. Obrigada, né, por compartilhar com a gente. And now, at last but not least, convido o Daniel a nos contar um pouco da sua trajetória. É importante dizer que o Daniel nos procurou na SRI há 2 anos atrás, aproximadamente, enquanto ele fazia o mestrado dele, e dizendo que a Kelley School of Business da Indiana University, ela tinha um projeto de atuar em alguns países do mundo e que ele queria fazer alguma coisa com o Cefet. Tivemos várias conversas, várias reuniões e, resumindo, né, a história, ao final foi o trabalho final de conclusão de curso lá do mestrado dele, propor um projeto de implantação da rede Alumni do Cefet. E depois até o Pedro vai contar um pouquinho para nós sobre isso, que o Pedro participou ativamente desse projeto que foi construído e já foi entregue. O Daniel, então, ele é graduado também em Engenharia Mecânica pelo Cefet e formado em Direito pela UFMG e tem pós-graduação em Gestão de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas do Rio. Ele trabalhou 5 anos pela consultora Mendes Júnior, depois para uma empresa de consultoria alemã em Pequim, China,
e para Rockwell Automation em Milwaukee, nos Estados Unidos. Desde 2018, ele mora nos Estados Unidos, onde estudou, né, fez o MBA na Kelley School of Business, que eu já mencionei, e formando agora em maio. Atualmente, ele é gerente em estratégia para o time da Corporate Strategy da EssilorLuxottica, acho que é assim que fala, em Cincinnati, Ohio. Ela é uma grande player da indústria de eyewear, né? O Daniel vai falar um pouco sobre óculos, isso, vamos falar. Então é isso. E o Daniel, ele se descreveu, né? E eu concordo, por isso vou ler aqui como um perfil agregador. É um ótimo ouvinte e sempre em busca de aprendizado. Então, com a palavra, Daniel, conta um pouquinho da sua história para nós, por favor. Muito obrigado, Cristina, né, pelas palavras, e também parabéns ao Arthur e a Jussara, né, pela carreira até aqui. Assim, é sensacional mesmo, sabe? Eu também acho assim, que o Cefet fez uma escolha muito boa em relação aos perfis de ex-alunos que trouxe para essa conversa hoje, né? Os dois anteriores, eles têm uma carreira brilhante e com um viés um pouco mais técnico, né, assim, dentro, né, da engenharia, né? E eu tenho um viés um pouco mais de business, um pouco mais de gestão, né? Então, assim, antes de começar, eu sempre tive um olhar muito para fora, né? Assim, eu sou de Sete Lagoas, né, então nem sou de BH, e desde que eu estava, né, no colégio, eu sempre tive essa ideia de viajar, conhecer lugares diferentes, né? E sendo, né, de Sete Lagoas, no interior, há 20 anos atrás, não era fácil, né, de aprender a falar inglês, né? Então, sozinho ainda, eu busquei um caminho para ir para o Reino Unido. Morei no Reino Unido por um ano, entre o ensino médio e a faculdade, para aprender o inglês, sabe? Então, trabalhava lá, né, de barman, né, só para me manter. Depois desse ano, voltei para o Brasil e aí sim, apliquei para as faculdades. Entrei ao mesmo tempo no Cefet, né, para engenharia mecânica. Me formei na turma de 2013 e na UFMG, né, para direito. Cursei por 5 anos engenharia de manhã e de tarde e o direito na UFMG à noite, né? Então, o Arthur falou aí que no último ano ele teve 13, 14 matérias, né, por semestre, né? Eu tive isso durante 5 anos. Então, eu sei bem, pelo que você passou. Claro que eu não tinha filho e nem esposa, né? Mas também, sim, tive passando por isso também. Mas, assim, tudo são metas, né, Arthur, né, que a gente coloca pra gente, né? Então, quando a gente vê aonde que isso vai dar, a gente tem uma motivação maior, né, para aquilo, né? Então, me formei, e aí, já no último ano, eu comecei a trabalhar pela Mendes Júnior, engenharia, no total 5 anos. Por ter esse viés de contratos e de engenharia, eu era muito valioso para eles na parte de licitação de novos projetos, né, e análise de viabilidade, né. Então, foram 2 anos na sede, depois 3 anos construindo plataforma de petróleo. Isso no Rio, Campos, Itajaí, Santa Catarina, né. Aprendi muito, mas eu vi que sim, que eu estava indo para um viés muito mais técnico do que de gestão e estratégia, que era algo que eu sempre quis, né. Naquele momento eu já estava acabando minha pós, né, meu MBA na Getúlio Vargas, no Rio, e comecei a fazer contatos para buscar uma experiência fora de novo, né. E aí surgiu essa oportunidade para ir para a China. Fui trabalhar, né, por empresa de consultoria alemã em Pequim. O business dessa empresa, basicamente, é apoiar empresas alemãs a fazer business na China e empresas chinesas exportarem para a Alemanha. Então, eu podia atuar dentro da consultoria, primeiro, num ambiente totalmente novo para mim. Eu não conhecia a China, não conhecia a Ásia, né? Mas também atuando com líderes de empresas no nível mais alto. Então, assim, eu tinha reuniões, né, com diretores, né, com CEOs, né? Eu pude ver a estratégia corporativa de um nível mais alto, algo que eu não tinha estando na Mendes Júnior, né? Entendeu? Adorei minha experiência lá. Também tive um projeto em Tianjin, Arthur, né? Então, conheci lá também, esse é um baita porto, uma baita cidade industrial, né? E aí, com esse tempo na China, eu vi que para trazer minha carreira para um nível mais elevado dentro de business, eu precisava de uma experiência de MBA nos Estados Unidos, né? Isso eu voltei para o Brasil, tirei um tempo para me preparar, porque não é fácil entrar. Fiz as provas, né, fiz o processo, em 2018 entrei, né? Então, vim estudar naquele School of Business, né, que é a escola top 20, né, para business no mundo, né? Dentro da escola, eu fiz inúmeros projetos, né?
E o projeto principal que eu tomei a liderança foi o Globase Brasil, né? Então, o Globase Brasil, a ideia é que a gente preste serviço de consultoria para 4, 5 países no mundo. E o país que eu fui o responsável por trazer para aquela, né, foi o Brasil, e de cara pensei no Cefet, né? Então, assim, o projeto do Cefet foi algo que, para mim, eu tenho como um filho, né? Assim, por trabalhar com a Cristina muito próximo, sabe? A gente desenvolveu, foi quase um ano de trabalho mesmo, né? Uns 6 meses de conversa antes disso, depois mais um ano, né, de projeto. Selecionamos alunos, né, do MBA de Keller para trabalhar, né, no projeto conosco. No total, a gente teve 12 alunos de, se não me engano, 5 ou 6 países diferentes, né? Para desenvolver estratégia para o Cefet de como criar uma rede de ex-alunos mais forte. Como conectar os atuais alunos com os ex-alunos, né? E com o mercado, né, por consequência. No final, a gente entregou para o Cefet um relatório de 45 páginas, né, se não me engano, com análise bem clara, né? Claro, assim, que não é algo que o Cefet possa implementar em um mês, mas a estratégia está ali, né? Então, assim, voltando um pouco, eu acho assim, que o meu tempo no Cefet foi algo muito importante para mim. Primeiro, porque eu acho que engenharia e os outros cursos do Cefet também abrem muito a nossa cabeça, sabe? No sentido de que tanto a parte de conhecimento, mas também a parte de como se relacionar, né, com os professores, né, com a instituição, com os nossos pares, né? O respeito que a gente desenvolve em relação aos nossos pares, né, durante o curso é muito importante, sabe? Ao mesmo tempo que o Cefet tem todas as possibilidades para a gente buscar um estudo fora, né, como a Jussara fez, né? É muito conectada, né, com instituições em outros países também. Muitas empresas multinacionais olham para os alunos do Cefet com outro olhar também, sabe? Então, assim, eu acho que é muito importante para os alunos, durante o tempo no Cefet, tentar entender tudo que o Cefet nos oferta, sabe? Porque às vezes a gente fica muito apegado às aulas somente, ou os eventos ali da nossa classe, né? Mas não, tem muitos projetos, né, como o Bajo, como a Aero, né, que o Cefet tem, e espero, né, que agora, com outros eventos como esse, né, que a gente está tendo hoje, né, a gente possa conectar mais os atuais alunos com os ex-alunos do mercado de trabalho, né? Voltando um pouco aqui para a minha carreira, né, então, assim, no ano passado, durante o meu estágio, eu trabalhei pela Rockwell Automation, aí já com um pouco mais, né, de gestão, e agora, né, que formei, né, no MBA, eu me juntei a Luxottica. Luxottica é o principal player no mercado de ótica. Então, assim, tanto de armações como óculos, né, a gente é dono da Ray-Ban, por exemplo, da Oakley, Dolce & Gabbana. No Brasil, a marca mais famosa que a gente tem é as óticas Carol. E, assim, eu estou trabalhando em estratégia corporativa para multinacional italiana nos Estados Unidos. Olha isso. Eu me formei há 7 anos, né, no Cefet. E, assim, não foi algo fácil, não foi algo, não mesmo, mas quando você tem uma ideia, né, claro que lá atrás eu não sabia que eu ia estar aqui hoje, né, mas eu tinha uma ideia, poxa, eu quero trabalhar com estratégia corporativa no nível global, né, em um outro país, então o que eu preciso para chegar lá? Né? Então, assim, eu tracei minha meta, poxa, daqui a 5 anos eu quero estar lá. Então, a partir daí, é entender como que eu faço para chegar até lá, né? Um jeito mais simples é ver como que pessoas que estão lá hoje fizeram. Então, se essa experiência que eu, o Arthur e a Jussara estamos podendo compartilhar com vocês, por favor, usem isso. Usem isso. E se a gente está aqui, creio eu, né, que os dois também, é porque pessoas que estiveram aqui antes da gente puderam nos dar uma luz para isso. Sabe? Então, tenha muito em mente isso, que é muito importante conversar com as pessoas, buscar experiência. Ninguém chega em qualquer nível de sucesso sozinho, sabe? Então, busca parcerias, né? Busca contatos, sabe? Usa a rede, né, de ex-alunos, né? Converse muito com os professores e sempre entenda o que você quer, sabe? Quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Então, essa é a minha mensagem. Voltando, né, pro projeto, né, do Cefet, é algo assim que eu praticamente espero e tenho muita confiança que vai trazer muito benefício para os ex-alunos, mas muito para os atuais alunos, né? Quando eu estava fazendo o pitch dessa ideia, né, para o Flávio e para a Cristina, né, uma frase que eu perguntei para eles foi o seguinte: quantos ex-alunos, né, que o Cefet tem? E aí, acho que a Cristina falou assim, milhares. Eu falei, tá, e como que o Cefet busca valor desses ex-alunos? E ela não sabia muito, né, como trazer, sabe? Então, assim, hoje no Cefet tem o quê? Tem acho que 14 mil alunos, né? Contando técnico e graduação e mestrado. 17 mil. 17 mil.
Pronto, é 17 mil. Então, assim, você faz uma margem nos últimos 10 anos, né? Poxa, dá o que? 80 mil alunos fácil, né? Se formaram, né? Que muitos ficam para trás, né? Pelo caminho, né? Então, assim, esses alunos que há 10 anos atrás se formaram, hoje são diretores de empresas, são gerentes das empresas, e eles têm muita experiência para poder compartilhar, né, com os atuais alunos, sabe? E eu acho que isso é um valor que o Cefet tem que usar, entendeu? Então, o que eu puder, enquanto ex-aluno, fazer para trazer esse valor para o Cefet, estou à disposição. E vocês, atuais alunos, por favor, né, façam uso, porque só tem coisa boa para sair daí, certo? Muito obrigado. Daniel, muito obrigada. E ouvindo a fala de vocês é tão interessante, porque a gente aprende todo dia, né? E ter a certeza da decisão tão assertiva que foi convidar vocês três, que têm uma história que, de certa maneira, elas se complementam, né? Elas passam por áreas similares, mas toda essa parte de dedicação, de correr atrás, de conhecer, se vocês tiveram toda essa experiência, não é porque ninguém levou vocês pela mão, né? Vocês cavaram isso e com muito esforço e com muita competência, obviamente. E aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, por que o nome dessa mesa redonda não é Rede Alumni? Experiências, desafios e potencialidades nas palavras de nossos ex-alunos. Eu vou tentar até mudar na chamada e quem sabe vai sair com esse nome. Mas, de todo jeito, a gente vai vivendo e aprendendo e construindo as coisas a cada dia, né? Não tem jeito de acertar, ninguém nasceu pronto. Então, agora eu convido o nosso colega Pedro para nos contar um pouquinho das ações do Cefet no âmbito do estágio, né, e do desenvolvimento de carreiras. O Pedro Henrique Dias de Souza, né, ele também formou no Cefet, no ensino médio integrado, ele possui graduação em Direito pela UFMG e também especialização em Direito Público e Gestão de Pessoas. Ele atuou como secretário, né, no registro e controle acadêmico, foi coordenador geral de estágios no Cefet, e atualmente ele trabalha, é membro do Conselho de Educação Profissional e Tecnológica da instituição, preside a Câmara de Legislação e Normas, participa também do Fórum Municipal de Promoção da Qualidade Profissional da Prefeitura de Belo Horizonte e representa o Cefet junto à Secretaria de Políticas Públicas para o Emprego no Ministério da Economia. O Pedro implantou e atualmente lidera a coordenação de desenvolvimento de carreiras na Diretoria de Extensão e Desenvolvimento Comunitário, que é onde a gente vai trabalhar para a implantação dessa rede Alumni. Pedro, tem a palavra. Obrigado, Cristina, obrigado pela apresentação. Queria começar primeiro parabenizando Jussara, Arthur, Daniel, que a gente teve um contato mais próximo. Sobre o Daniel, eu posso falar que talvez a gente vai ter uma história aí a curto e médio prazo, onde a gente vai poder falar das ações do Cefet com seus egressos e com a aproximação com o mercado de trabalho antes e após o Daniel, né? O trabalho que ele trouxe para o Cefet, sem dúvida, é um marco e está sendo uma referência importante nas ações que a instituição está tomando. Falando um pouco disso, que é uma novidade, assim, que a gente espera o mais breve possível trazer para os alunos os resultados. A gente fez esse trabalho, como o Daniel falou, o resultado foi entregue no começo do ano, ali bem no início dessa pandemia, de todo esse contexto que a gente viveu e está vivendo, mas desde então a gente vem trabalhando em cima disso, né? Então, o resultado que foi apresentado, a gente aprovou uma alteração no organograma institucional da escola, instituindo uma área de carreiras, algo que não existia no Cefet, então a gente fez essa mudança. Aprovamos uma minuta, né, uma proposta de política de acompanhamento de egressos que agora está sendo discutida junto à alta gestão da instituição. Estamos implantando diversas outras ações paralelas ao que está na proposta que foi feita junto com o Daniel e com a equipe, com algumas adaptações. Então,
Algumas implantações, por exemplo, no nosso sistema de carreiras, a gente acabou por fechando com a Simplicity, mas também foi uma escolha acertada e que, de certa forma, vai nos trazer ganhos. Então, a gente espera aí, a curto e médio prazo, ter resultados muito positivos, seja na oferta de serviço de carreiras, seja na aproximação com o mercado, que já é um canal que o Cefet está buscando mais aproximação, onde a gente está podendo apresentar um pouco da proposta, onde a gente está apresentando um pouco da nossa perspectiva de atuação com essa nova interface de trabalho. E tudo isso, sem dúvida, vai impactar muito para os nossos estudantes e, sem dúvida, também para os nossos estudantes que pensam, né, em estágios, em carreiras, em experiências internacionais. Falando um pouquinho sobre estágios internacionais, que foi a proposta, né, do convite, é uma ação que o Cefet vem fomentando nos últimos anos, mas é algo mais recente, no volume, no interesse que a gente vai tendo. Então, a gente tem experiências aí, como os alunos trouxeram, mas a gente percebe que talvez de 1 ano, 2 anos para cá, isso tem se tornado mais constante. Então, esse ano, por exemplo, mesmo com pandemia e tudo que a gente viveu, a gente tem aqui em Belo Horizonte cerca de 25 a 30 alunos fazendo estágio no exterior, o que para a gente é um número muito significativo. E são alunos, na grande maioria deles, fazendo estágio em empresas, ou seja, no mercado. Mais antigamente a gente tinha muitos alunos que iam, mas para muitos estágios acadêmicos e universidades, e isso está mudando o perfil. E o Cefet passou a encarar isso como um elemento importante na formação do aluno. Então, pensando nisso, a gente buscou regulamentações, buscou incentivos e algumas alterações de normas, de procedimento. Então, para o aluno hoje que pensa em fazer um estágio internacional, ele tem um apoio da instituição em diversas etapas, seja quando a gente possibilita a mobilidade acadêmica com ações de fomento da SRI, ou seja quando o aluno consegue um estágio numa empresa, por uma instituição ou agência de fomento como IAEST, Erasmus e outras. A gente busca fomentar isso, possibilitando que o aluno faça esse estágio dele ao longo do curso, dentro do tempo de integralização. Então, se um aluno hoje busca fazer um estágio numa empresa, é uma realidade nova para o Cefet, a gente passa a aceitar esse estágio. Então, o aluno ele pode sair do Brasil, manter a sua matrícula ativa no Cefet e fazer o estágio. No atual contexto que a gente está vivendo de ensino remoto, a gente passou a autorizar, inclusive, o nosso aluno faça estágio no exterior e curse disciplinas. Então, a maioria desses 25 a 30 alunos aí que estão fazendo estágio fora hoje, inclusive, estão estudando, estão fazendo as suas disciplinas, já que elas estão sendo ofertadas pelo ensino remoto. E tudo isso por quê? Porque a instituição entendeu o quanto isso tem de valor na formação do estudante. A gente busca fomentar e apoiar isso com outras iniciativas. Então, em casos, por exemplo, em que o aluno não consegue ou não tem viabilidade para arcar com o próprio seguro que ele precisa, né, que é obrigatório, o seguro internacional dele, o Cefet tem custeado, tem feito o pagamento desse seguro para os alunos. A gente busca assessorar o aluno em todo o processo de formalização. Basicamente, zeramos com toda a etapa burocrática, que havia um empecilho muito grande. Então, o aluno ia para um outro país, mas a legislação era muito diferente, isso gerava muitas dúvidas. E a gente passou a chegar a um consenso: olha, se você vai fazer um estágio, a gente vai simplesmente aceitar conforme vem do país de destino, para não criar nenhum tipo de empecilho. Então, assim, basicamente, todas essas iniciativas são uma forma do Cefet fomentar para que o aluno busque essa oportunidade, busque enriquecer sua formação. Por outro lado, também, a SRI e a diretoria de extensão vem apoiando nisso. A gente vem buscando também ampliar a parceria, não só mais com universidades, mas temos feito muito diálogos também com empresas, principalmente empresas que depois receberam 1, 2 alunos. A gente tem buscado esse contato, de forma a abrir um campo para que mais alunos possam ir para essas empresas no exterior. Isso já tem dado alguns resultados positivos, especificamente no Cefet, que a gente oferta muitos cursos de engenharia. Então, a gente tem muitos alunos que vão para a Alemanha, que acaba recebendo muito desses alunos, e muitas empresas a gente já está em contato, em negociações maduras, do ponto de vista de buscar que elas possam receber outros alunos. Obviamente, elas não têm capacidade de receber um grande quantitativo de alunos, mas a gente fica muito satisfeito quando ela pode receber mais 1, 2 alunos, e de pouquinho em pouquinho isso vai fazendo grande diferença. Então, assim, o que a gente pede para o estudante é para não deixar de nos procurar se ele tivesse interesse. Obviamente, isso é um processo, acho que todos os alunos que me antecederam falaram muito bem, depende muito do aluno. A aplicação nessas vagas é algo assim que depende muito do querer do estudante, das horas que ele vai se dedicar. Todos que a gente conversa, que conseguiram, que foram, que estão,
falam que não foi, de fato, um processo fácil, é um processo que demanda foco, é um processo que demanda objetivo, que demanda preparo, mas, sem dúvida, tem um impacto de carreira, um impacto de formação extremamente positivo e relevante para o estudante. Então, assim, a gente vai buscar apoiar em tudo que for possível, buscar simplificar da melhor maneira possível e buscar tirar dúvidas, ver o que a gente pode ajudar, ver talvez o que você tenha mais dificuldade, em que o Cefet, né, enquanto instituição, possa intervir. Então, assim, às vezes o aluno precisa de uma questão boba, que é uma carta de recomendação de 2 professores. A gente teve um caso recente desse e o aluno não conseguia, tinha dificuldade. Então, ele nos procurou, a gente fez contato com os professores, conseguimos montar as cartas de apresentação e a gente vai dando esses apoios. Por óbvio, a gente quer fomentar iniciativas mais robustas, mas a gente tem que começar do simples, né, do básico, consolidando essa estrutura para que a longo prazo talvez a gente tenha um quantitativo ainda muito maior. Então, acho que é um pouquinho aí dessa fala, né, institucional, de como a gente vem tratando essas questões dos estágios internacionais de maneira resumida, mas aí nos colocando à disposição, tanto na DEDC quanto na própria SRI, para ajudar em dúvidas complementares, enfim, o que mais os alunos precisarem. Obrigado, Cristina. É isso aí, Pedro. Eu que agradeço, realmente é um parceirão, né? E que a gente vem trabalhando junto. Eu falo muito isso. Por mais que a gente trabalhe, busque oferecer oportunidades, não adianta nada se os alunos não correrem, se os servidores não se envolverem, não procurarem, porque a oferta de vagas não significa nada se não tiver a pessoa para preencher, né? Já caminhando para o final, né, eu gostaria de dar uma cutucadinha nos nossos ex-alunos e uma fala rápida de vocês, uma mensagem direta, né? Se vocês tiverem que dar um conselho para quem está nos ouvindo, para quem está começando, para quem está trilhando esse caminho, o que vocês diriam, né? Podemos ir pela ordem, podemos começar por você, Jussara? Sim, para mim a palavra-chave é resiliência. Resiliência porque parece muito, muito maravilhoso morar em outro país, em outra cultura, mas isso demanda de todo mundo muita resiliência para enfrentar os desafios, as barreiras, e a gente vai encontrar fora do Cefet um mundo cheio de desafios. O Cefet já é um desafio sair formado, né? Mas fora dele, então vai ser difícil, você vai encontrar problemas possivelmente, mas vai valer muito a pena. Sempre vale. Arthur, você pode dar um recado para a gente? Com certeza, com o maior prazer. Meu recado saiam da sala de aula, mas não é para matar a aula, não. É para ver o que as instituições, né, no caso o Cefet, ele oferece além da sala de aula, né, além das aulas. Busquem, né, as atividades extracurriculares e especificamente para quem quer trilhar, né, essa carreira internacional, eu recomendo muito. Independente, né, se quer isso para o resto da vida ou como uma experiência ali, 1 ano, 6 meses, eu acho que isso abre muito a cabeça das pessoas. Mas, assim, realmente, eu acho que mesmo quem não queira trilhar uma carreira internacional, entenda como que é o mundo lá fora, porque é uma experiência não só de carreira, mas uma experiência que você vai trazer, né, agregar pessoalmente, viver a cultura, entender como que um outro país, como que os outros povos, outras culturas, realmente elas pensam, né, do mundo e do nosso país, isso agrega muito como pessoa e como profissional. Obrigada, Arthur. Daniel, você pode dar seu recado, por favor? Sim, para concluir, né, primeiramente, eu acho que é muito importante a gente, de tempos em tempos, assim, sempre dar uma olhada para dentro, sabe, entender, assim, qual o valor que eu tenho, para onde que eu quero ir, sabe, entender para onde, né, que eu estou indo, se aonde que eu estou indo está me levando para onde que eu quero chegar, né, porque sempre há tempo para a gente mudar o nosso curso, adaptar, né, melhorar, mas sem esse olhar, sem essa autocrítica, se torna muito mais difícil, né?
E 2 pontos que eu acho que a gente sempre tem que ter, seja no Brasil, seja com qualquer experiência fora, é sempre ter humildade para sempre tentar entender o outro e confiança para sempre entender o seu valor, né? Essas 2 coisas não podem faltar, humildade e confiança, né? E sempre entendendo aonde você está no seu caminho, né? Para que aí você possa fazer adaptações quando necessário. É isso. Olha, gente, uau, né? Que bacana. Eu não saberia dizer, né? De uma forma tão legal e tão, no fundo, como vocês fizeram, né? Eu também tive uma experiência internacional, né? Fiz o doutorado sanduíche por 1 ano no Canadá, e realmente isso mudou minha vida, né? E como resgatando o que vocês disseram, muda a vida da gente, muda a vida da família da gente, muda a forma de ver o mundo, as pessoas. Eu acrescentaria a essa lista de palavras, talvez, o respeito, né? O respeito por nós mesmos e o respeito pelo outro, pela cultura do outro, que não, a gente aprende muito nesse sentido. Eu gostaria, então, de agradecer novamente, né, a vocês que toparam participar. Então, como todo mundo viu, são pessoas super ocupadas e que estão aí na batalha, né? Já tem um monte de conquista, mas estão aí na batalha do dia a dia, porque ainda tem muito a conquistar, com certeza. Eu quero acompanhar de perto o sucesso de vocês. E agradecer demais, de coração, assim, muito bacana pelo convite, pelo que vocês dedicaram, ao Pedro por participar da gente, né, e mais um parceiro, e a todos que, de certa maneira, nos ajudaram a realizar esse evento, e especialmente ao pessoal da SECOM, né, que fez a arte para nós, que fez a edição, que está aí ajudando na gravação, porque agora tudo é remoto, né, não tem mais jeito, então a gente precisa disso demais. Lembro a todos novamente que essa transmissão foi gravada, né, mas que a gente vai tentar estar aos 5 aí novamente, ao vivo e disponíveis, né, durante a transmissão para interagir com vocês pelo chat. Muitíssimo obrigado mais uma vez e parabéns e sucesso para vocês e para todo mundo que está nos ouvindo. Muito obrigado, Cristina.